A paz do Senhor a todos, amados irmãos. Eu venho, em nome de Jesus, neste dia, lhes trazer uma palavra de exortação. Uma palavra para trazer a meditação da importância de se manter nas práticas dos filhos da fé. De perseverar, de ser uma pessoa determinada em agradar a Deus, em crescer dentro da família de Deus. Para isso, eu convido a todos os irmãos e os amigos que nos assistem que abram suas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, fica fácil, né? Livro de Gênesis, no capítulo 22. Meditaremos a respeito da vida. Enquanto os irmãos vão abrindo as Bíblias, eu vou fazendo essa introdução, onde meditaremos a respeito da vida de um crente muito especial, um patriarca, chamado Abraão, aquele a quem Deus chamou do meio da parentela dele, da casa do pai dele, onde ele estava vivendo as coisas naturais no meio da família, numa terra onde as pessoas tinham comportamentos pagãos, adoravam a diversos deuses, mas Deus o chamou para uma aliança, um concerto, uma vida com Deus especial. Uma vida onde Abraão, na época, o nome dele era Abrão, posteriormente Deus, também dentro desta aliança que fez com ele, mudou o nome dele para Abraão, que significa pai de muitas nações. Deus o chamou de lá para que ele saísse da casa dele, do meio da parentela dele, e fosse para a terra que Deus mostraria a ele. E Abraão obedeceu. Abraão não olhou para as circunstâncias, não olhou para a situação de vida dele, para outros problemas, ainda que familiares. Não, Abraão, ele decidiu obedecer a Deus, crendo que aquele mesmo que estava lhe chamando, lhe prometendo, seria poderoso para abençoar até aqueles que ficariam para trás, que teriam que ficar para trás para que ele avançasse para o alvo que lhe foi determinado por Deus. Então, no livro de Gênesis, capítulo 22, diz o seguinte: e aconteceu depois destas coisas que Deus tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Até o versículo 2 por enquanto, irmãos, para que nós comecemos a meditar. Então, até porque é necessário meditar para que possamos entender a profundidade desses dois primeiros versículos que acabamos de ler. Então, Abraão, ele recebe de Deus uma ordem, uma determinação para que ele cumprisse. E a Bíblia chega a dizer aqui, que no versículo 1, né, depois que passaram estas coisas, quer dizer, algumas coisas que você pode ler anteriormente, que tentou Deus a Abraão. Na realidade, Deus provou a Abraão. É melhor a tradução que diz, por exemplo, a tradução revista e atualizada diz que Deus provou a Abraão, né? Então aqui diz: tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Ou seja, quando Deus falou com Abraão, amados, ele se mostrou seguro. Quando Deus disse para ele, Abraão, chamou ele. Ou seja, quando nós chamamos o nome de alguém, nós queremos aquela atenção, né? Fulano, a gente quer aquela atenção daquela pessoa para que a gente possa, né, perguntar uma coisa, dizer, né, argumentar, etc. Falar com essa pessoa. Deus, ele estabelece essa comunicação com Abraão, e Abraão diz: eis-me aqui, ou seja, eu estou pronto, eu estou preparado, meu Deus, diga-me, e eu assim farei. Ele disse: eis-me aqui, ou seja, Abraão se prontificou, já demonstrando estar estabelecido para obedecer. Isso é muito importante, amados irmãos, que nós venhamos a buscar a Deus,
que nós venhamos, meus irmãos, a nos consagrar a Deus, que nós venhamos observar na nossa vida, se nós podemos dizer para Deus, meu Deus, eis-me aqui. Em outras palavras, estou pronto, meu Deus, pode me dizer o que é, o que o Senhor quer me orientar, o que o Senhor quer me ensinar, o que o Senhor quer me determinar, a fim de que eu faça. Porque se não for assim, irmãos, fica difícil que alguém caminhe com Deus. A pessoa tem que estar pronta, ela tem que estar preparada para que ela possa ouvir a Deus, para que ela possa receber de Deus uma direção. Então, se nós não estamos assim, como o crente Abraão, nós precisamos avaliar, pedir a Deus ajuda, para que Deus é luz, Ele clareie os nossos caminhos, irmãos. E a fim de que nós possamos nos adequar, né? É tão importante, né, quando a gente está adequado, né? É ruim a gente chegar numa festa assim, por exemplo, né? Aí você está muito bem trajado, vamos dizer, né? Aí as pessoas estão mais à vontade, você se sente mal, você está inadequado, né? Para uma situação. Ou ao contrário, até pior, né? Quando você não está bem trajado, você chega assim numa festa e vê todo mundo bem, né? Num traje mais assim, socialmente mais formal, e você ali numa situação assim, parecendo até um menino, né? De bermuda, e todo mundo ali muito formal e tal. Você se sente mal, né? A adequação é muito importante. Imagina espiritualmente falando, né? Nós não queremos estar adequados quando Deus nos chamar. Para nós estarmos nessa adequação, a gente precisa, primeiro, estar inclinados a nos adequar, a estar prontos diante de Deus e a pedir a Deus nessa caminhada em rumo à adequação, que Deus vá nos mostrando, nos ajudando, né? Nos aconselhando, a fim de que a gente vá crescendo, irmãos, para estarmos prontos diante de Deus. Abraão estava assim, pronto. E ele disse, eis-me aqui. Olha só a estatura espiritual. Deus se agrada disso, irmãos. Vamos continuar a meditar. E disse, toma agora o teu filho, versículo 2, né? Se você está acompanhando aí na sua Bíblia. O teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, irmãos, aqui merece também meditarmos. Abraão, na época chamado Abrão, ele recebeu de Deus uma ordenação e também associado a isto promessas. Então Abraão ele recebeu o Evangelho. Ele foi o primeiro crente, irmãos, que recebeu aquela palavra, e aquela palavra de que iria ser abençoado, e ele obedeceu e rumou para uma terra onde Deus disse que lhe mostraria, uma terra de promessas. Você está sendo chamado, meu irmão, minha irmã que me ouve, vocês estão sendo chamados a esta terra da promessa. Não essa Jerusalém terrena, mas a nossa pátria celestial. E por isso nós estamos aqui reunidos para que meditemos e venhamos a beber das águas vivas de Deus, do Espírito dele, para que nós possamos estar cada vez mais agradando a Deus, cada vez mais sendo reconhecidos, não somente pelos seres humanos, né? Até na nossa comunidade, onde nós congregamos, mas diante de Deus em primeiro lugar, que ainda que ninguém nos reconheça, mas se Deus nos reconhecer como um verdadeiro filho de Israel, nós podemos ficar alegres, ainda que o mundo inteiro esteja dizendo ao contrário. Mas se Deus nos diz que nós estamos agradando a Ele, existem algumas circunstâncias, né, meus irmãos? Que na verdade, o tempo vai passar, se você estiver agradando a Deus, e todas aquelas línguas mentirosas cairão. Né? Se você for de Deus e estiver agradando a Deus, na frente, Deus vai mostrar que você era fiel, que você foi verdadeiro. Então fique nessa paz, entendeu, irmão? Agora, não estou dizendo aquele caso da pessoa estar vivendo aí desagradando a todo mundo, que também está desobedecendo a Deus. Não, não. Eu estou dizendo aquela pessoa que eventualmente está sendo perseguida até por ser uma pessoa verdadeira, né? Está
fielmente servindo a Jesus está sendo perseguida, mas no futuro, né, isso será mostrado e você será exaltado por Deus, né? Porque os humilhados serão exaltados. Está escrito, irmão. Você vai ser exaltado. Você pode permanecer nessa fé. Abraão, então ele tinha sido chamado por Deus. Se você puder, depois leia com mais calma, né? Isso aí está no livro, nós vamos meditar aqui, irmãos, no próprio livro de Gênesis, capítulo 12, onde Deus fala assim, a partir do versículo 1, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E no versículo 2, olha só a promessa, essa promessa que eu queria ressaltar. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então Deus deu uma direção para Abraão, né? Uma determinação para que ele cumprisse, e também associou uma promessa. E começa dizendo, far-te-ei uma grande nação. Então, o que aconteceu ali? Abraão recebeu aquela determinação de Deus, né? E ele executou. Mais à frente você pode ler. E ele tinha 75 anos, irmãos, quando ele recebeu de Deus essa determinação e essas promessas tão poderosas. 75 anos. Ele já tinha uma idade, né, considerável, avançada. O que acontece? A mulher Sarai, na época também Deus depois mudou o nome dela para Sara. Sarai, ela era estéril, irmãos. Então, ao longo daquela caminhada de vida natural de Abraão, agora falando das coisas naturais, né? Abraão, ele devia já há muito tempo querer ser pai, né? E você observa interessante que Deus trata com Abraão e a primeira promessa que ele faz, depois que ele dá a direção a Abraão, aquela ordenação para Abraão cumprir, ele diz, e far-te-ei uma grande nação. Ou seja, aquele desejo íntimo do coração de Abraão é a primeira promessa que Deus, de forma grandiosa, né? Porque Deus não promete a ele, olha, eu vou lhe dar um filho, né? Deus promete, e far-te-ei uma grande nação, né? Olha só o tamanho da promessa que Deus deu a Abraão, rapaz. É uma promessa que nós precisamos, amados, parar e meditar. Então, o nosso Deus é assim, irmãos. O seu Deus, ele tem pensamentos que são maiores do que os nossos pensamentos, né? Ele nos dá além daquilo que pedimos e pensamos, irmãos. Além, Abraão, de repente, a Bíblia não chega a dizer isso, mas eu penso, poxa, de repente uma pessoa que está em tão grande dificuldade, né? Porque a mulher estéril, o tempo avançado, né? Se tão somente eu tivesse um filho, talvez ele tenha pensado, né? Ou talvez ele tenha pensado em muitos filhos, nós não sabemos. Mas o que eu quero dizer é que independente de se Abraão pensou em um filho, ou 10 filhos, ou 20, Deus prometeu para ele uma nação, meus irmãos. Olha que Deus maravilhoso é o nosso. Oh, glória a Deus. Pode glorificar. Diga glória a Deus aí onde você está. Porque aquela bênção que você pediu, o seu Deus, ele tem um pensamento diferente do seu. Positivamente, ele quer lhe acrescentar isso que você tanto deseja, o seu íntimo do seu coração, e muito mais do que você deseja. Positivamente. Então Abraão recebeu aquela promessa. Tá bom. Aí passado 24 anos, amados, 24 anos, Deus novamente confirma a sua aliança com Abraão, né, na época ainda, né? E o que Deus faz? Quando ele tinha esses 99 anos, Deus promete para ele, nessa confirmação do conceito da aliança que ele tinha com Abraão, ele promete a Abraão dizendo, ó, no capítulo 17, versículo 5, e não se chamará mais o teu nome Abrão. Deus falou para ele. Mas Abraão será o teu nome. Por quê? Por pai de multidão de nações te tenho posto. Então Deus havia prometido, se você ler depois com calma, a Abraão, né? Deus animou Abraão prometendo-lhe um filho no capítulo 15. Estou passando aqui rapidamente porque é muita coisa, senão não dá tempo.
Mas para você entender, olha só o que Abraão passou. 75 anos de vida. Não tinha sido pai ainda. Uma mulher já avançando em idade, né? Enquanto ele tinha esses 99 anos, recebeu essa mensagem. E Sara também já era avançada em idade, irmãos. Então o que aconteceu? Abraão recebeu essa notícia depois dele já ter esperado. Deus já havia falado com ele que ele faria dele uma grande nação. Ele tinha 75 anos. Ele ainda esperou, irmão, 24, Deus confirmou a aliança, mas ainda não tinha vindo esse filho. E ao longo desse tempo todo, Abraão continuou agradando a Deus, irmãos. Oh, glória a Deus! Como é importante, irmãos, quando Deus nos dá uma promessa, e nós ficamos ali firmes naquela promessa, independente das circunstâncias, meus irmãos. Eu creio que agora Deus está falando com muita gente aí. Por quê? Porque nós somos acostumados, irmãos, a viver segundo aquele tempo humano, né? Nós não entendemos muitas vezes que Deus, Ele precisa nos dar as coisas ao seu tempo e ao seu modo. Por quê? Porque se não for da maneira de Deus, vai dar tudo errado, irmãos. Nós precisamos ter esse conhecimento de Deus, de esperar nele e entender que o meu Deus é um bom Pai. E Ele vai me dar a minha bênção no tempo certo. Abraão veio esperando e se fortalecendo, dando glória a Deus, meus irmãos. E por que você está calado aí? Eu digo, glória a Deus. Então, meus irmãos, olha só, para a gente meditar a profundidade da provação que passou Abraão, onde nós meditávamos lá em Gênesis capítulo 22. Abraão passou esse tempo todo esperando, confiando em Deus, de 75 anos até os 99. Com 100 anos lhe nasce Isaac. Isaac nasceu filho da promessa, irmãos. O nome dele significava risada, né? O nome de Isaac. Então até o nome dele significava alegria para o pai, né? Porque ele falava, ô risada, e é aquela coisa, se lembrava, até o nome dele lembrava uma coisa boa, né? Risada é uma coisa boa, né? Uma alegria, tá? Até um caso interessante que houve para que Deus dissesse que o nome dele seria Isaac. Depois você medita, se quiser, tá quando Deus promete a Abraão e a Sarai escutou o que Deus prometera a Abraão, e ela deu uma risada, e Deus perguntou a Sarai, por que está rindo? Ela disse, eu não estou rindo. Está rindo sim, o nome dele vai ser Risada. E ficou assim. Então até o nome do Isaac lembrava uma coisa interessante, boa, né, irmão? Foi Deus que determinou até o nome do garoto, do rapaz. Mas naquele momento, voltando lá em Gênesis 22, agora você começou a ter, né? Nós estamos meditando agora, irmãos, na dimensão da provação que passou este homem da fé, esse profeta de Deus, chamado Abraão, irmãos. Olha a sua provação. Então Deus diz para ele, depois de ele ter esperado esse tempo todo, ele chegava nos locais, depois dos 99 anos, irmãos, quando ele tinha 99, Deus mudou o nome dele para Abraão. E esse nome significa pai de muitas nações. Então Abraão, ele já vinha tendo vitórias de obediência diante de Deus muito grandes, irmãos. Mas nós veremos que essa provação em especial, ela teve um grande significado diante de Deus. Esta que nós estamos lendo agora, onde Deus pede a Abraão que ofereça o filho dele, como está aqui no versículo 1, né? No versículo 2, né? Toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto. Então Deus deixou bem claro para ele o que ele teria que fazer. Oferecer o filho dele, filho único. Meu Deus, o nosso Deus, irmãos, ele bem sabe, né, todas as considerações que nós temos por alguém, por alguma coisa, uma situação. Então nosso Deus bem sabe, irmãos. Ele bem sabia a estima que Abraão tinha por aquele filho, porque era filho único. E ele disse, a quem amas, a quem, como está aqui no versículo, a quem amas, no meio do versículo 2,
Deus bem sabia como o coração de Abraão amava aquele filho. Mas naquele momento, Deus estava pedindo a Abraão aquilo que de mais precioso Abraão considerava em sua vida. Uma prova muito grande, meu irmão. Uma prova enorme, mas que era necessário. E nós, nessa meditação, nós vamos entender que esta vitória da fé que Abraão teve, nós vamos meditar nela, ela nos deu acesso a muitas coisas. Até nós fomos beneficiados. Até nós, meus irmãos. Então, uma vitória sua na fé, meu irmão, minha irmã que me ouve, até os seus parentes distantes, eles serão beneficiados. Deus vai visitar as outras gerações por causa das suas vitórias de obediência, das suas vitórias na fé. Diga graças a Deus. E esses parentes, ainda que eles não saibam, mas no futuro, no porvir, eles vão saber. Porque toda a família vai se reunir e vai ficar tudo bem esclarecido. Que não foi à toa, não foi por acaso, que determinadas bênçãos alcançaram a vida deles, mas que houve alguém, como eu e você estamos nos inclinando a crescer na família da fé, que, por causa de obediência de fé nesta terra, deram acesso a que outras gerações alcançassem promessas que Deus se agrada em fazer para aqueles que lhe obedecem. Amém, meus irmãos? Então Abraão recebeu esta direção de Deus, essa ordenação, esta prova de Deus. Que prova, irmãos? Depois de tanto tempo esperar, depois de amar aquela criança desde pequenininha, né? Foi crescendo, já era um rapaz, a Bíblia diz já era um moço. Depois de dedicar ali muitos momentos de ensino, de cuidado, de atenção àquele rapaz, aquele amado filho. Deus, o mesmo Deus que prometeu que faria de Abraão uma grande nação, que abençoaria ele, o mesmo Deus pede a Abraão, o único e verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, o nosso Deus, pede a Abraão que ofereça em holocausto aquele rapaz, aquele moço, tão amado, filho único. Que provação! Agora nós começamos a nos aprofundar na dimensão da provação de Abraão. E muitas vezes acontece de Deus requerer às vezes coisas tão pequenas e nós ficarmos tão reticentes, não é? Nós precisamos meditar nisso e, se tivermos assim, nos corrigir e seguirmos os exemplos dos heróis da fé que Deus relatou nas Sagradas Escrituras, para que nós nos espelhemos nesses grandes homens de Deus. Vamos continuar, irmãos. Versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Amados, nós nesse versículo vemos muitas atitudes daqueles que agradam a Deus, que são obedientes a Deus. Deus falou com Abraão, ele não ficou demorando não, irmãos. Primeira coisa que ele fez, então se levantou Abraão. Nós precisamos nos levantar para obedecer a Deus, irmãos. Esta é uma parte que nos cabe. Não adianta alguém pensar, não, se Deus me levantasse, aí sim eu... Não, Deus está dizendo que Abraão, a palavra dele está dizendo, né? Que Abraão se levantou. Aquela mensagem, aquela ordenação de Deus poderia ser uma explicação humana, né? Para dizer, não, eu estou abatido, eu estou arrasado, eu não sei o que fazer, eu perdi até minhas forças, porque Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, como é que eu vou fazer? A minha bênção, esperei tanto. Não, ele não fez nada disso, irmãos. Abraão se preparou, ele se levantou, e de madrugada, irmãos,
Não foi assim, não, agora eu vou descansar, afinal de contas eu vou passar por uma prova muito grande. Não quis nem saber, irmãos. De madrugada ele se dispôs de tal maneira que a Bíblia diz que ele, pela manhã, de madrugada, se levantou, né, e albardou o seu jumento, ou seja, ele preparou o que era necessário, irmãos. Eu vou para um lugar distante, eu preciso de um transporte, eu vou para isso, Deus me falou para fazer isso, para fazer aquilo, eu preciso disso, daquilo, eu vou preparar. Eu vou me dispor, vou correr atrás, eu vou deixar tudo ordenado. Assim nós devemos meditar, pensar e agir, irmãos. Porque Abraão fez assim. Né? Ele se levantou, né, de madrugada, de manhã cedo, preparou o que precisava, e se houver necessidade de força de trabalho para que a ordem de Deus se cumpra, eu vou colocar. Abraão colocou. Né? Ele chamou logo 2 servos dele, né? E colocou aqueles servos à disposição, porque se houvesse alguma necessidade, ou alguma coisa que impedisse, né? ou que precisasse de uma força, ele não poderia voltar. Né? Então ele se preparou, ele meditou, ele fez um planejamento para obedecer a Deus, irmãos. Nós precisamos ser assim. Deus falou para nós fazermos determinada coisa, espera meu Deus falou, eu vou fazer. Acabou-se. Agora eu vou me assentar aqui, eu vou planejar, e vai ficar tudo ordenado, e eu vou executar o que Deus mandou fazer. E Abraão fez assim. Né? Albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque. E não perguntou, não falou com ninguém não, viu, irmão? Deus falou, ele não foi consultar, ele não foi chorar mágoas, ele não foi dizer que estava preocupado para fulaninho, com um amiguinho, não. Deus falou, ele não consultou carne nem sangue, irmãos. Ele seguiu para o alvo que Deus tinha colocado. Né? Porque poderia ter havido muita repercussão em determinadas coisas, interferências humanas de quem não está na fé, de quem não está na mesma fé. Não faça isso, irmão. Deus falou contigo e te deu uma direção, você sabe, é Deus. Deus falou comigo, confirmou, tá? Eu não tenho dúvida. Deus falou comigo para fazer determinada coisa, eu vou fazer. Não consulte carne nem sangue. Faça o que Deus lhe disse para fazer, da maneira que Deus lhe disse para fazer. Eu creio que muita gente está recebendo essa palavra agora, irmãos. E está até vendo histórias e situações dificultosas que apareceram na caminhada da fé dela, porque ela recebeu, de repente, uma promessa e foi falar para um, para outro, e a pessoa diz, rapaz, não é assim não, não é bem assim não. Olha, cuidado, porque eu conheço uma história, as pessoas falam aquelas coisas de derrota, né? E a pessoa, se ela já se abriu ali, já está fragilizada, se ela tivesse firme, disposta, eis-me aqui, Senhor, ela sairia marchando. Mas ela já não está muito firme, né? Ela vai em alguém que está cheia de outras coisas, que não é a fé, ou às vezes até aquela fé irreal, né? Aquela coisa humana. Parece até uma pessoa muito energética, aquele conselheiro, né? Muito positivo e tal coisa. Irmão, se não for da fé, nem pensar. Aliás, se você ouviu de Deus, não ouça mais a ninguém. É de Deus mesmo? Confirmar, Deus falou contigo? Abraão não tinha dúvida. Ele seguiu e não consultou carne nem sangue. Então, aí o que aconteceu? Abraão seguiu adiante com Isaac, seu filho, e, segunda parte do versículo 3, fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então, irmãos, observa que coisa interessante aqui para nós meditar. Deus, quando deu a ordenação a Abraão, ele ainda não tinha falado para onde Abraão tinha que ir. Ele disse, no final do versículo 2, né, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, haviam diversas, né, uma das que eu te direi. Então havia mais de uma montanha, havia ali uma, né? Então não saia na sua direção, irmãos. Quando Deus lhe der uma direção geral e depois ele ainda for especificar, aguarde essa especificação de Deus. Né? Mas obedeça até ali. Quando Abraão se dispôs, se levantou e tal, se preparou os seus servos, preparou o seu meio de transporte, preparou o garoto, estava tudo disposto. Aí diz a palavra de Deus, né? E foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então Deus havia dito a ele na obediência, irmão. Tem gente que perde a bênção, irmãos, porque começa bem, mas dali para frente não começou a obedecer e perde a direção de Deus. Perde a direção. O alvo está na obediência, irmãos.
E Abraão estava nessa obediência. Desde o primeiro eis-me aqui que ele falou. Glória a Deus. E no versículo 4 diz assim: e ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Então, irmãos, o que nós precisamos meditar também é que Abraão ele foi em direção àquele lugar. Mas a palavra diz, logo nesse tempo que passou, que a princípio também não foi fácil não, irmãos. Então, às vezes, irmãos, por quê? Porque diz, ao terceiro dia ele levantou os olhos, ou seja, ele estava com os olhos abaixados. Então, na sua caminhada, irmãos, confie até o fim para obedecer à palavra de Deus. Ainda que se levante uma situação de dificuldade nesse meio tempo, permaneça na obediência e permaneça esperando em Deus, porque ainda que a dificuldade venha, que os seus olhos se façam até abaixar ali no momento, humano, falando, né? Tem horas que a gente está cansado, isso é natural do ser humano, até a expressão corporal ela diz isso, né? Quando uma pessoa está cansada, ela chega num lugar e ela poderia ter se encostado assim, né? Mas normalmente ela, porque ela abaixa os olhos? Isso aí demonstra que há um cansaço ali, há uma fadiga já acontecendo. Então Abraão, Deus levantou Abraão de tal maneira que ele levantou os olhos e aí sim ele viu aquele lugar. É preciso para que você veja este lugar, que Deus te deu essa direção, irmãos. Para que você veja bem o que Deus quer que você veja, que você e eu levantemos os nossos olhos e não abaixemos até que Deus dê essa direção final. Amém, irmãos? Então vamos continuar. No versículo 5 diz assim: e disse Abraão, ele já era chamado Abraão nesse tempo, a seus moços: fircai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Então, amados irmãos, não deixem que, ainda que sejam pessoas bem intencionadas, participem daquilo que Deus falou para você e a direção que Ele deu também, que Isaac iria participar, né, sendo oferecido, no caso. Abraão não fez assim. Até ali eles nos ajudaram naturalmente nas coisas naturais que precisaria no meio desta caminhada. Mas dali para frente, onde eu vou executar o que é espiritual, a partir dali aquelas pessoas têm que ficar, permanecer. Para que elas não sejam motivo de atrapalho, irmão, de laço, de atraso na sua bênção, atraso naquilo que Deus determinou você a fazer. Então deixe aquelas pessoas ali, né, até o ponto onde elas ajudaram naturalmente. E na caminhada espiritual dali em diante, irmão, é você, em primeiro lugar, Deus, você e aqueles que Deus determinou. Amém, meus irmãos? Guarde bem isso. Então, na palavra de Deus, além dele ter dado Abraão, né, esse profeta do Senhor, além dele ter determinado a eles o que eles iriam fazer, ele ainda deu a direção da continuidade. Então, às vezes, irmão, não seja também uma pessoa desequilibrada nem para a direita nem para a esquerda, esteja no caminho, né? Seja notória diante de todos os homens a sua equidade, né? Perto está o Senhor, a palavra de Deus. Então, ele também não deixou eles ali sem uma, né? Fiquem aí, não. Ele falou, olha, nós vamos cumprir esta obra e voltaremos. E outra coisa que precisamos meditar nessa palavra é a fé de Abraão, irmãos. E nós que queremos crescer nesta família, na família da fé, nós precisamos nos espelhar na fé daqueles que venceram em obediência com obras da fé. Olha só a fé de Abraão, meu irmão. Se nós passarmos rapidamente por esse versículo, a gente não percebe uma coisa tão grande que está aqui. Abraão disse aos moços, seus moços, né? Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha só, Abraão não disse, e eu havendo adorado, eu tornarei a vós. Ele diz, tornaremos. Ora, meu irmão,
no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo o 8, você pode encontrar lá que Deus revela na palavra que Abraão considerava que Deus poderia trazer Isaac dentre os mortos novamente, ressuscitar o garoto, o moço. Então Abraão estava nesta fé, irmãos. Abraão ele foi ali determinado, né? E crendo que ele iria oferecer Isaac, mas o mesmo Deus que o prometeu, e na velhice dele, ele tinha 100 anos, irmãos, quando ele conseguiu de Deus essa bênção de ser pai desse rapaz, desse moço chamado Isaac. Né? E a Sara também era avançada em dias e ela era estéril, irmãos. Humanamente falando, era impossível, duplamente impossível, pelo avanço da idade de Sara, né? Com 90 anos, e também por ela ser estéril. Então Deus, ele é o Deus dos impossíveis, meu irmão, no plural. Né? O nosso Deus, ele vai além daquilo que pedimos ou pensamos. Então Abraão, irmão, ele estava ali oferecendo Isaac, mas ele considerava que Deus era poderoso, da mesma maneira, e até mais, de trazer a vida a Isaac numa situação, humanamente falando, duplamente impossível, ele trazer novamente Isaac à vida através da ressurreição dos mortos. Abraão, meu irmão, ele figura que essa situação, né, que passou Abraão, essa provação que passou Abraão com o seu filho, figura, nós vamos ver mais à frente, é figura do quê? Do Calvário que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passou. Né? Ele foi oferecido pela nossa remissão dos nossos pecados. Aonde? Na cruz, na madeira, na cruz do Calvário. Então, Abraão, ele foi ali numa fé tão grande, irmãos. Lembra que no início da mensagem eu estava falando que uma obediência na fé, irmão, faz com que outras gerações sejam abençoadas. Nós estamos chegando na porta desta mensagem agora. Né? Então, Abraão, naquela fé que Deus poderia ressuscitar ao seu filho único dentre os mortos, Abraão seguiu nessa marcha, né, de fé. Nessa marcha da fé. Ele cria, ele considerava que o Deus dele era poderoso para trazer de dentre os mortos aquele filho dele tão amado que iria morrer ali sem pecado, mas porque ele estava numa obediência a Deus. Só por isso. Mas Deus era poderoso e ele cria para trazer o garoto de volta à vida. Assim como ele disse aos seus a quem estavam aos seus serviços, os moços, né? E eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Irmãos, que responsabilidade, hein? De fé. Porque quando nós dizemos, somos reconhecidos já como uma pessoa de Deus, e nós vamos fazer uma grande obra da fé, e nós estamos nesta fé e dizemos, olha, vai ser desse e desse jeito, para aqueles que nos servem, que nos seguem, né? Que nos estão à volta. Né? Abraão tinha servo. Nós temos que servir, na verdade. Né? Isso é que agrada a Deus. Porque aquele que for grande, este será servo de todos. Precisamos nos espelhar em Jesus, né? Que veio para servir. Mas Abraão tinha ali os servos dele na época, né? Aqueles que estavam aos seus serviços, servindo a ele, né? Que estavam ali à disposição dele, os moços. Outra coisa que eu queria trazer à sua meditação é que ele tanto chamava moços aqueles que eram pessoas que estavam ali para ajudar, né? Para carregar um peso, como também chamava moço o filho dele. Então não se engane, meu irmão, porque o filho dele não era tão novinho como alguns pensam, não, uma criancinha, alguma coisa assim nesse sentido, não. Era um moço. Assim como ele também chamava moço os empregados dele, né? Então olha só como ele diz, e disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, ó, tá vendo? Como é que a idade não era muito diferente? E eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Glória a Deus, que fé, irmão. O que vai acontecer ali, em outras palavras, Deus está dizendo. Glória a Deus que é para obediência a Deus, mas e para que eu não saia do meu temor a Deus, que Deus determinou.
Mas eu creio que da mesma maneira que eu subi lá, eu vou descer com o meu garoto. Diga glória a Deus. Então, irmãos, no versículo 6, diz assim: E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos, né? E foram ambos juntos. Amados, observe nesse versículo o seguinte. A partir dali, Abraão e o moço, que era o filho dele, Isaque, iriam só, né, para lá, para a montanha onde Deus tinha determinado. Observa também como o Isaque ele não era assim um garotinho, né, como algumas pessoas pensam, que o Abraão, ele pegou aquela lenha rachada, e não era pouca não, irmão. Você imagina uma lenha para você assar no fogo um tamanho assim de uma pessoa. Não era pouca lenha, não. E ele pegou aquela lenha, né, e colocou sobre Isaque, o moço. Ou seja, Isaque que estava carregando aquela madeira. Então, aqui nós vemos perfeitamente, irmãos, que Deus me revelou, até no dia de ontem, que Isaque estava figurando ali, fazendo como uma figura, né, de Jesus Cristo carregando o quê? O madeiro onde ele foi crucificado, irmãos. Né? Ele estava em direção, a partir dali, para o Calvário, né? Figurando o Calvário de Jesus, levando a madeira nas suas costas, assim como Jesus levou aquela cruz, né, feita em madeira, naquela via ali, onde ele sofreu tanto até chegar lá, irmão, com aquela madeira nas costas, ou seja, pagando um preço. Isaque também, figuradamente, estava pagando aquele preço ali, irmãos, até para que a obediência a Deus se cumprisse. O Senhor Jesus, ele pagou um preço muito grande por nós, irmãos. Um preço que não começou a ser pago nessa via, né, de sofrimentos até chegar no Gólgota onde Jesus foi crucificado. Não. Começou antes, ainda no monte onde Jesus costumava orar, onde Jesus ali naquela agonia em oração já começou a transpirar pelo seu esporo, começou a sair sangue, e o sangue já começou a cair na terra naquele momento. Né? Onde Jesus fala para o Senhor Deus assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, né? Mas que não seja feita a minha vontade, porém a tua vontade. Então Jesus obedeceu, assim como nós veremos Isaque obedeceu. Muitas vezes a gente ouve pregação, né, a respeito dessa obra que Abraão fez, como nós estamos meditando hoje. Mas talvez nós não tenhamos pensado até então na fé também do Isaque, irmãos. Nós vamos meditar nisso. Se ele era um moço, ou seja, se ele estava numa idade similar, ou até igual àqueles que estavam acompanhando Abraão, ele não era mais uma pessoa, né, que não entende muitas coisas, né? Ele já começou a perceber as coisas, irmãos. Tanto que ele faz uma pergunta a Abraão, porque ele começou a desconfiar, né? Mas mesmo assim ele seguiu, né? E como Cristo seguiu, mudo aos tosqueadores, assim Isaque seguiu também. Glória a Deus. Tudo figuração no Antigo Testamento ainda, tantos séculos antes, né, irmãos? Tudo que Jesus pagou, né, por nós e glorificou a Deus, resgatando a nós das maldições que recairiam sobre nós, maldições da lei, né? Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus, ele se fez maldição por nós, irmão. Ele pagou o nosso preço. Que Deus maravilhoso é esse, que mandou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus quer que nós tenhamos, irmãos, esta vida eterna, pertencendo a esta família celestial, tão linda, tão vitoriosa, irmãos, que nós estamos meditando hoje, um patriarca, Abraão, um crente Abraão. Então, irmãos, nós vemos aqui no versículo 6, né? E ele, a segunda parte, ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então, na parte primeira, você pode ver, né, no versículo 6, né, e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque. Ou seja, quem estava carregando as madeiras, irmão, figuradamente, a cruz que Jesus carregou por nós, né, até o local do sacrifício, era Isaque. Oh, glória a Deus.
E mais à frente, no versículo 7, diz assim a palavra de Deus: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Amados, neste momento, mais uma vez Abraão é provado. Uma prova muito grande, irmãos. Porque ali estava fazendo a ele pergunta um filho único. Um filho que seria oferecido em holocausto. Pelas mãos de outro, não, pelas próprias mãos. Olha que prova. Abraão, ele sabia no coração que seria ele mesmo que iria descer aquele cutelo. Já viu um cutelo de cortar carne? Abraão estava carregando um daquele na mão. E sabia que seria ele quem iria descer aquele cutelo no amado filho, filho único. E seria ele que atearia aquele fogo naquela lenha e que Isaque estava carregando nas costas. E naquele momento, sabendo de tudo isso, estando ciente e determinado que isso iria acontecer assim, o amado filho, o filho único, pergunta para ele: Pai, eis aqui, está no 7, né? Primeiro, olha só a firmeza de Abraão, observa isso, ó. E falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, paradinha, só para meditar. Até então deixaram os servos lá. Foram ambos juntos caminhando, Abraão naquela firmeza. Que bom será, talvez tenha passado, se Isaque for comigo até aquele monte, sem falar uma palavra. Mas nesse meio tempo, devido à mocidade já de Isaque, ele não era mais uma criança, Isaque percebeu, já tinha visto o pai dele sacrificar, né? Fazer sacrifício com animais anteriormente. E de repente Isaque percebe e fala: Pai, vamos estar aqui, né? Isaque a Abraão, seu pai, disse: Meu pai. Primeiro olha no coração, quando o filho fala meu pai, já é uma coisa tão doce, né, irmão? E vai lá no mais profundo do coração de um pai. E ele disse para Abraão: Meu pai. Ele não disse pai, ele disse meu pai, a quem eu amo, em outras palavras. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. Essa palavra é forte, irmãos. Porque ainda que aquela doce palavra do filho tivesse tocado no mais íntimo de Abraão, no mais profundo do sentimento dele, que pudesse abalar o Abraão sobremaneira, ele ainda estava firme na fé. E ele disse: Eis-me aqui. Como ele disse para Deus, ele disse: Eis-me aqui para o filho. Na mesma fé, irmãos. Aquela fé que ele estava ali era uma fé inabalável. Primeiro, ele já tinha passado pela provação natural de se levantar, de tomar providência, de seguir o destino em que ele tinha que cumprir a ordenação de Deus. Passou por diversas provações. Não se enfraqueceu, não falou com ninguém. Prontamente se dispôs a obedecer a Deus. Chegou naquele lugar, passou 3 dias, irmãos. E aí se encontrou um lugar, mais outra aprovação vencida. E agora veio a aprovação de um filho, a aprovação sentimental, que no coração tocou ele tão fundo, mas mesmo assim, porque ele estava firme na fé, diga graças a Deus. Abraão não retrocedeu, não enfraqueceu na fé e disse: Eis-me aqui. Oh, glória a Deus! Assim nós precisamos ser. Estar prontos. Seja numa provação espiritual, seja numa provação material, numa provação de circunstâncias, numa provação até sentimental, meus irmãos. Devemos estar firmes na fé como o nosso patriarca ancestral Abraão, da nossa família da fé, e dizer: Eis-me aqui, meu filho. Então, irmãos, o filho amado, né? E Deus sabia que ele era um filho amado. E disse isso para Abraão, que ele reconhecia. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha.
mas onde está o cordeiro para o holocausto? Agora você imagina, amado irmão, o Isaac tendo apontado para Abraão, pai, meu pai, eis aí o fogo e a lenha. Ou seja, aquilo que iria acabar de consumir o corpo daquele filho tão amado que Abraão viu correr pelos campos e se alegrava com ele, né? E vinha correndo e Abraão abraçava aquela criança. Ele foi crescendo e se tornou um moço, né? O pai fica tão feliz, né, quando vê aquele moço já, né? Um rapaz já, rapaz. Sei que não é pai ainda, mas vai ser. Um dia você vai passar por isso, com a graça de Deus. E você que já é pai entende o que eu estou falando mais, né? Com mais profundidade. Você vê aquela né, bênção que Deus lhe deu crescendo, né? Sendo moço. E naquele momento Isaac apontou para ele, pai, eis aí o fogo e a lenha. O cutelo ele nem falou ainda. Eis aí o fogo e a lenha. Porque o cutelo estava na mão do Abraão, mas aquele fogo e a lenha ia acabar de consumir o corpo do filho tão amado. Com a carne numa churrasqueira direto assim no fogo, vai virando cinza, vai virando pó. E naquele momento Abraão olhou para Isaac, irmãos. A Bíblia diz que Abraão, ó, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão. Quem diz que olhou, não olhou, né? Às vezes é bom não olhar, irmão. Se permanecer firme na fé, não sei se olhou, se não olhou, aqui não diz. Mas né, a gente também não pode imaginar demais. Mas o que eu posso te dizer, meu irmão, é a firmeza do que disse Abraão, que está aqui né, revelado na palavra de Deus. Diz assim, e disse Abraão, né? Em outras palavras, irmão, até para você meditar nisso. Se o teu olhar vai te enfraquecer, não olhe não, irmão. Fique firme. Entendeu? Fique firme olhando para Jesus. Esse você não pode deixar de olhar. Agora, se você vai olhar para uma situação, não vai olhar. Isso daí, aí você precisa meditar. Se eu olhar, eu vou vacilar, então é melhor não olhar. Isso é uma coisa até interessante a gente meditar. Mas uma coisa eu te digo, irmão. Não tire os olhos de Jesus jamais na sua vida. Esse aí não tire, não. Porque aí você vai naufragar. Deus não quer isso. Deus quer que você continue olhando para o autor e consumador da nossa fé. Amém, meus irmãos? E aí Abraão disse assim, disse Abraão, versículo 8, né? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então olha só a fé de Abraão. Naquele momento, naquela fé, ele profetizou o que Jesus faria em nosso lugar, né? Pagaria pelo preço que estava a nossa cédula, né? Que tinha as condenações, né? Ele pagou por nós, irmão, e riscou essa cédula que tinha alguma coisa contra nós para ser levado em juízo. Riscou tudo, irmão, por nós. E Abraão profetizou, Deus proverá para si um cordeiro, né? Ele estava nessa fé, irmãos. E respondeu seu filho, não sentimentalmente, não humanamente, respondeu espiritualmente. Não foi a fé que te fez agir? Então continue nesta fé. Não comece pela fé e depois comece a falar coisas que são humanas, não. Não comece pela fé e depois agir humanamente falando, não. Continue agindo pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Você começa bem pela fé e depois começa a retroceder, a deixar a fé de lado e andar naturalmente. A partir dali você começou a desagradar a Deus, irmãos. A palavra diz isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por mais que você faça até uma coisa humanamente falando muito bonita, que alguém possa bater palma, mas não é de fé. A Bíblia diz que até aquilo que não é de fé é pecado, irmão. Então fique na fé. Abraão ele não vacilou, não. Recebeu aquela pergunta, né? Ele imaginou tudo porque sabia o que ia acontecer com o garoto, mas ele considerava que Deus era poderoso para trazer, né, o garoto de volta dentre os mortos para ressuscitar o Isaac. Ele considerava que o Deus dele ele iria prover e ele respondeu pela fé, irmão. Dizendo para o Isaac, ó, e disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro
para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Né? Se ele tivesse respondido humanamente falando ali, irmão, de uma maneira que não é da fé, certamente aquela caminhada já não seria uma caminhada em acordo. Né? A partir dali, o Isaac, na realidade, ele foi colocado na mesma fé de Abraão. Né? Abraão não fez por causa da atitude dele, não dificultou toda a situação, não. Porque naquele momento, quando ele deu aquela palavra, né, a fé veio pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Abraão deu aquela palavra que ele recebeu de Deus ali, ele disse, Deus proverá. Né? E Deus não proveu na frente, não era a palavra de Deus isso? Jesus não veio morrer no nosso lugar, ele não é o Cordeiro de Deus? Então foi uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, meu irmão. Vem de Deus essa palavra. E nesse momento em que ele lançou essa palavra, Isaac seguiu na mesma fé. E eles caminharam juntos. Se ele tivesse dito outra coisa, irmãos. Olha, Isaac, eu sou seu pai, eu preciso ser muito sincero com você, eu vou fazer isso. Sei lá, se o garoto não sabe, que a gente não sabe, né? Uma pessoa colocada assim, de repente, numa situação de opressão repentina, cada ser humano reage de um jeito. Vai que o garoto sai correndo. Já ia ter um problema, quer dizer. Mas ele não. Né? A palavra diz que eles caminharam ambos juntos. Mas por quê? Porque caminharam na mesma pisada de fé, irmãos. Coloque os seus, se cerque a você, através da palavra que Deus lhe der, na mesma fé, na mesma concordância. E vocês vão chegar lá no alto da montanha. Amém, meus irmãos? E assim caminhou Abraão e disse no versículo 9, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha. E amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Amados, forte essa parte também. A palavra de Deus diz aqui no versículo 9, talvez a gente não perceba isso, mas nesse momento, a Bíblia diz, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. Abraão ouviu. E Isaac sabia também. A Bíblia diz, lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha. E amarrou a Isaac, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Amados, imagina Abraão. Chegou ali com o moço Isaac. Descarregou a lenha. Ele olhando para a lenha, colocou a lenha uma por uma em ordem ali. E Isaac esperando. Eles estavam na mesma fé. Aquela lenha foi ordenada. Você quer obedecer a Deus? Mesmo que a situação seja difícil, faça em ordem. Deus se agrada de ordem e decência. Não faça nada, ainda que você esteja dizendo, não, eu estou obedecendo a Deus, eu tenho que fazer desse jeito. Não faça isso. Né? Abraão não fez assim. Abraão continuou obedecendo a Deus naquele momento crítico, irmão. Sabe o que Abraão estava fazendo? Vou falar em palavras simples para clarear bem aqui. Abraão estava colocando ali uma lenha para queimar o sacrifício feito depois dele descer o cutelo em cima de Isaac. O corpo de Isaac seria consumido ali naquela chama. Abraão, mesmo assim, estava ordenando a lenha, colocou tudo direitinho, bonitinho como tem que ser. É assim que a gente tem que fazer. Irmão. Obedecendo a Deus é com ordem, como Abraão fez. Ó. E no versículo, e ele edificou um altar, viu? Então, aquilo que você for oferecer a Deus, nessa obediência, faça, espiritualmente falando, num altar diante de Deus. Não faça de qualquer jeito, sem santificação, não. Um altar é uma coisa separada, é santificada, é consagrada, né? Então ele fez assim, ó, ele ficou ali um altar, e pôs em ordem a lenha, como já foi dito, e amarrou Isaac. A Isaac até o momento não estava amarrado, não, irmãos. Ele estava na mesma fé, ele já tinha ouvido que seria ali também o sacrifício. E a Bíblia diz que ele amarrou Isaac, olha a obediência, irmãos, de Isaac. Isso é que eu queria ressaltar também, para meditar. Figurando a obediência do Senhor Jesus. Carregou até o Gólgota, né?
lugar da caveira, onde ele foi crucificado. Olha só o nome do lugar onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi crucificado. Gólgota, que significa o lugar da caveira. Ele foi carregando a cruz até ali, irmãos. Isaac, na passagem que meditamos, foi carregando a lenha nas costas também até ali, naquela montanha, naquele alto, né? Onde Jesus foi crucificado. Há quem diga que era um lugar alto, né? Até para que as pessoas que viessem entrando na cidade vissem aquela ali, serviço de exemplo do que acontece aos malfeitores, né? Então, local alto também. Jesus também carregou para ele, para aquele local alto, aquela cruz. Assim como Isaac carregou a lenha nas costas, que era o madeiro, né? Mas quem foi que pagou por nós foi Jesus. Por quê? Porque ele foi pendurado no madeiro. Isaac não. Isaac só teve que carregar o madeiro até ali. Você vê que Deus já começou a dar livramento a Isaac, né? A Abraão, né? O preço foi proporcional, né? Então, maldito, né? Porque ele se fez maldição por nós, foi Jesus que carregou com as nossas maldições. Porque está escrito, irmão. Né? Irmão está chamando Jesus de maldito. Não, não é isso não. Jesus é o Filho de Deus, mas ele se fez maldição por nós. Né? Ele carregou com as nossas maldições, as nossas transgressões e iniquidades, né? Foram postas sobre ele. Né? Ele não tinha pecado, ele nunca pecou. Mas ele pagou com o sangue dele pelos pecadores. Né? Ele nos comprou por bom preço, o sangue dele. Né? Mas a Bíblia diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Né? Quem foi pendurado não foi Isaac, foi Jesus. Jesus foi pendurado. Mas figuradamente ele carregou até ali aquele madeiro, né? Era a lenha, né? Que Abraão ordenou ali, fez, né? Aquele local para o sacrifício, o holocausto. Então, irmãos, no versículo 9 ainda, né? Meditando novamente, para ver se a gente não perdeu nada, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Amados, naquele momento, Abraão amarrou o próprio filho, irmãos. Olha a obediência de Abraão, muito forte. Né? E Isaac, como é que ele estava? Esperneando, chorando, falando, perguntando, mas por que, pai? Por que tem que ser eu? Isso assim, assim, isso outro, por que não podemos fazer assim, assado? Não. Ele estava na mesma obediência, irmãos. Desde que ele entrou naquela fé que Abraão falou para ele, usado por Deus, né? Deus proverá para si um cordeiro para o sacrifício, né? Deus proverá para si o cordeiro, né? Não é um cordeiro, mas o artigo definido. O cordeiro para o sacrifício. Então, assim como Jesus disse, eu sou o caminho, artigo definido, não tem outro caminho. Então, o cordeiro para o sacrifício estava profetizando das coisas que viriam a acontecer. Né? Senão ali seria o caso de um cordeiro, mas ele disse, Deus proverá para si o cordeiro. Estava profetizando a respeito da vinda de Jesus, que Deus, no caso, ele proveu para si Jesus, para que pagasse por nós, irmãos. Oh, glória a Deus! Então, naquele momento, Isaac estava, assim como Jesus, né, figuração, como eu falei algumas vezes. Então, ele, figuradamente, como Jesus foi, a Bíblia diz, né, como Jesus foi mudo aos tosqueadores, como uma ovelha, né, vai muda aos tosqueadores, assim Jesus foi mudo. Né? Eu fico imaginando, às vezes eu medito nisso, né, quando aqueles carrascos da época, né, acostumados em chicotear as pessoas amarradas ali, bateu a primeira, a segunda, a 30ª vez, a 39ª vez, com aqueles chicotes cheios de ponta. Há quem diga que tinha pedaços de metal nas pontas do chicote, que era de couro. Né? Há quem diga isso, historiadores, né? O chicote com 9 pontas. E aquela chicotada, a primeira bateu, e Jesus mudo ali, só aguentando. E aquele homem acostumado em bater nas pessoas, né, em castigar, é o ofício dele, fazendo isso 1, 2, 10, 20, 30, 39, e ele mudo ali, todo machucado. Assim estava Isaac, ele amarrado, mudo.
Deus pegou Isaac, deitou ele sobre a lenha. Você vê o tamanho de quanta lenha ele tinha carregado. Deitou ele ali sobre o altar onde estava a lenha, deitou sobre a lenha. E aí, irmãos, aconteceu uma coisa extraordinária. Versículo 10. E estendeu a mão, Abraão, a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Irmãos, a Bíblia diz, a palavra de Deus, que Abraão estendeu a mão, ou seja, estava tudo preparado. Abraão permaneceu determinado em obedecer a Deus. Permaneceu completamente no temor a Deus. Eu não vou desobedecer o meu Deus. Meu Deus falou isso, eu vou fazer. A Bíblia diz que ele estendeu a mão, pegou o cutelo, E olha só o que diz ainda, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Ou seja, estendeu a mão, pegou, tomou o cutelo para sacrificar o filho. Nesse momento, o versículo 11, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Oh, glória a Deus. Amados, duas coisas me ressaltam nesse versículo. Diria duas, porque a terceira, eu vou comentar também, já foi dita no versículo anterior, mas eu vou reforçar. Vamos começar pela terceira. Quando Abraão tomou o cutelo, e ele iria executar o sacrifício do Isaac, irmãos, a decisão de Abraão, a determinação na fé de Abraão era tão grande em fazer aquilo ali, que o anjo precisou bradar 2 vezes. Você já viu aquela situação quando nós chamamos alguém? A pessoa às vezes está até de longe, assim, E a gente chega assim, fulano! Vamos dizer que essa pessoa está indo atravessar uma rua, e você conhece essa pessoa, E aí você diz, fulano! Aí a pessoa, bem antes da rua, ela vira para trás e te dá atenção, Agora, se essa pessoa está na beira de atravessar essa rua, e vem uma situação, um veículo, uma coisa que se você de longe está vendo, a pessoa não está vendo. Vamos dizer que ela está olhando para uma direção que você está vendo melhor do que ela. Ela não está vendo aquele perigo se aproximar. Você não diz assim, isso é natural. Fulano! Você vai dizer, ô fulano, Porque é uma coisa tão urgente, irmãos, que a gente repete, Por que a gente repete? Porque não pode, se a primeira vez falhar, pelo menos na segunda a pessoa vai escutar. E aí dá tempo de você falar, cuidado do carro aí, Estou dando um exemplo para você entender. A coisa era tão séria no coração de Abraão, rapaz. Irmão, amado, a coisa era tão firme diante de Deus, que quando o Abraão tomou o cutelo e queria executar, o anjo precisou gritar 2 vezes, bradar dos céus, a Bíblia diz. Olha que coisa, irmãos. No versículo 10, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Ou seja, da mesma maneira em que ele disse, eis-me aqui, lá quando Deus deu a ordenação para ele, da mesma maneira que ele disse, eis-me aqui, meu filho, quando ele respondeu o filho dele, firme na fé, num momento ali de desafio sentimental, e na mesma maneira onde ele estava ali determinado, cumprindo em obediência a Deus, de repente um brado dos céus, de um anjo, você imagina o que foi esse brado? Para os céus, Paulo disse que subiu até, Paulo disse que havia um homem, há quem diga que deve ter sido Paulo mesmo, mas nós não temos essa certeza. Mas o que se tem é que Paulo diz que há um homem que subiu até o 3º céu. Então lá dos céus, o anjo bradou de tal forma que a obediência de Abraão foi tão vitoriosa, irmãos, que os céus ouviram o anjo bradando a Abraão na terra, porque ele iria cumprir, vamos dizer, passar daquilo que Deus desejava ver. De tão determinado que Abraão estava na fé e venceu ali de uma tal maneira tão relevante, vamos colocar assim, que o anjo bradou e os céus
todos ouviram e até ouviram também, porque Abraão ouviu na terra. Abraão, Abraão, 2 vezes. Glória a Deus. E ele disse, eis-me aqui, firme na fé, sem nenhum tipo de vacilação, né? Sem nenhum tipo de desfalecimento. Até aqui eu fui, mas daqui para frente, não aguento mais. Né? Não. Ele, eis-me aqui. Não. Até então ele nem falou Senhor. Eis-me aqui. Ele ouviu aquela voz dos céus e ele, eis-me aqui, estou pronto. Da mesma maneira que estava pronto, estive pronto, estou pronto na fé. Diga graças a Deus. E aí, então disse, não estendas a tua mão sobre o moço. Você vê que o anjo confirmou que ele era um moço já. E não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único. Amados, a fé de Abraão e aquela vitória na fé foi tão importante que da mesma maneira que Abraão não negou o filho amado, o único filho, Deus não negou a Jesus para salvar o mundo. Antes, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória a Deus! Olha só como uma vitória na fé proporcionou no futuro, né? Tantas gerações depois, uma confirmação de uma bênção tremenda que nos alcançou. A mesma bênção de Abraão nos alcançou. Nós vamos ver isso mais à frente um pouquinho. Através desta obediência e desta vitória na fé que Abraão teve. Então, mas olha só o que o anjo disse. Isso é muito importante também, irmãos. Então, primeiro ele disse, não estendas a tua mão, que não era para isso que eu te trouxe aqui, para propriamente você tirar a vida do moço, não foi para isso. Né? Em outras palavras a gente entende. Foi para eu provar se você ofereceria o rapaz. Mas o vigor de obediência do Abraão, né? a firmeza em que ele estava, a determinação de cumprir era tão grande, e a fé que ele tinha, que ele estava igual uma locomotiva, irmão, que passa direto. Precisou o anjo bradar 2 vezes para ele parar, senão ele ia passar. Ele ia passar por cima de tudo, a não ser da palavra, né? Isso ele não, claro que quando o anjo falou, ele parou imediatamente. Abraão era obediente. Não seria ali que ele iria exagerar. Há pessoas que começam bem obedecendo, né? E depois também exageram, e aí perdem a bênção, desagradam a Deus, né? Mas Abraão não, no momento em que o anjo do Senhor falou para ele parar, ele parou. Ele não foi além, né? Ele ficou na mesma obediência, obedeci antes e obedeço agora também. Mandou parar, eu paro. Então, o que aconteceu? Além do anjo falar para ele parar e não estender a mão, né? E não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então, até então, irmãos, Deus ainda não tinha confirmado o temor de Abraão a ele mesmo. Que coisa forte, impressionante. Abraão já tinha passado por tantas situações, né? Tantas provas. Deixou a família dele, foi para uma terra que Deus iria mostrar para ele, né? E ficou peregrinando, provação no Egito, né? Foi provado nas caminhadas dele, né? No meio do deserto ali, poderiam vir bárbaros, etc. Aquelas coisas naturais que vêm à nossa mente, né? Proteger a família, os bens, segurança, tudo aquilo, né? Todas aquelas provações, o próprio tempo em que ele esperou para que Isaac nascesse, tudo aquilo ali, irmãos, né? Ainda não tinha sido suficiente para Deus ver em Abraão uma obra que dissesse, né? A gente diz por A mais B, né? Que por A mais B dissesse a Deus, olha, Abraão, ele me teme. Então ali tinha acontecido essa oportunidade. Por isso, Deus determinou que Abraão oferecesse Isaac em sacrifício. Para que Abraão perdesse seu filho, para que Abraão sofresse, para que Abraão ficasse angustiado. Nada disso. Mas para que Abraão
mostrasse a Deus o temor que ele tinha, e mostrou como? Agindo em obediência. Não tem outra forma de mostrar para Deus que você teme a Deus. Você tem que agir com obediência. Obedeceu a Deus, agiu como Ele determinou. Você mostrou para Deus que você teme a Deus. Assim, Abraão mostrou, né, a Deus que o temia. E confirmou esse temor diante de Deus, né? Porquanto agora sei, ó, até então não sabia não, como se ele estivesse dizendo. Agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou. E eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. Então, ele não deixou ali aquela palavra de Abraão cair, não, irmão. Né? Porque, de repente, Abraão, o homem de Deus, ele iria voltar com o garoto, como ele tinha dito para aqueles servos, e os servos, naturalmente, iriam perguntar, e aí, foi uma bênção? Como é que foi o momento de culto a Deus? Sacrificaram? Abraão ia ter que dizer, não, eu não sacrifiquei não, porque houve isso e isso aqui, não. Deus proveu, como Abraão tinha dito. Deus, ele não tinha dito assim, né? Que Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto do filho, né? Então assim ele voltou com tudo cumprido. A palavra do servo não caiu, porque era a palavra de Deus, não pode cair, não vai cair. Você recebeu uma palavra de Deus, né? E você está nessa fé e confessando essa palavra não vai cair. Deus vai fazer isso cumprir. E ali, milagrosamente, o cordeiro se embrenhou ali num mato bravo ali atrás, e os chifres prenderam ali naquele mato, e ele ficou preso ali. Disponível para Abraão, estava atrás de Abraão. Mas ele estava tão determinado, os olhos baixos, quer dizer, inclinado a fazer aquela obra, que aí sim, quando o anjo falou tudo aquilo para ele, aí ele levantou os olhos, né? Aí olhou e viu atrás de si um cordeiro, um carneiro, né? Preso ali pelos chifres, né? Ou seja, fazendo até distinção, onde uma coisa é um carneiro para você fazer um holocausto aqui, mas um cordeiro, né? É o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, né? Mas Abraão, ele conseguiu fazer ali aquele holocausto, porque Deus não deixou ele sem essa provisão que ele havia dito até a Isaac, né? Deus proverá. Né? E chamou, olha só, e no versículo 14, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. Então, amados, aquela obra de obediência de Abraão, ela foi tão valorizada de Deus, que além de Deus salvar o Isaac, né, que estava correndo risco de perder a vida, né? Porque Abraão estava determinado em seguir com aquilo. Deus o salvou, bradou 2 vezes com o seu anjo, né? E aí, naquele momento, ainda preparou um carneiro. Abraão, né, ainda teve essa provisão de Deus, executou o sacrifício, né? E aí Deus ainda, através do anjo, né, fala com ele novamente, irmãos, bradando dos céus. Olha, novamente, por causa da fé de Abraão, os céus ouviram um bradar de um anjo que falava com o servo de Deus aqui na terra. Todos os céus. Porque se ele bradou dos céus para ouvir na terra, lá se ouviu também. É forte isso, hein? Irmãos, olha só o que diz. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como as areias que estão na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. Irmãos, que promessa poderosa foi essa que Abraão recebeu. Grandiosa, vamos falar assim. Recebendo
dos lábios de um anjo do Senhor dizendo isso, lá dos céus, irmão, bradando, né? Ou seja, em alta voz, para quem precisar ouvir, principalmente Abraão ouvir. E Deus falou através daquele anjo, dizendo, olha só que coisa grande, irmão. Por mim mesmo jurei. Ou seja, Deus, é como se Deus estivesse falando assim para Abraão, para essa promessa que eu vou te dar agora, ela se dobrar, ela se quebrar, ela falhar, eu mesmo tenho que me dobrar, me quebrar e falhar. Isso jamais vai acontecer. Ele é o Senhor, Ele é Deus. Jamais. Então ele diz, por mim mesmo jurei. Oh, glória a Deus. Que promessa que Abraão... Essa promessa que Abraão recebeu, ela está associada ao próprio Deus. Irmão. Que coisa grande isso, irmão. Por mim mesmo jurei, Deus diz, ó. Que coisa forte. Não vai cair, essa promessa não cai de jeito nenhum, porque Deus não cai de jeito nenhum, Ele é Deus. Ele não se dobra de jeito nenhum, Ele é Senhor, né? Ele não quebra, ele é o poderoso, Ele é o valente de Israel. Ele não vai ser colocado assim, de escanteio, não. Ou seja, tudo aquilo que é associado a Deus, né? Que Ele é o alfa, o ômega, né? Ou seja, essa promessa está associada, já por mim mesmo jurei, irmão. Que promessa poderosa é essa? Olha só. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação. Preste atenção nisso, irmão. Que muitos crentes estão perdendo bênção, porque não estão fazendo a ação que Deus falou para fazer. Não estão cumprindo a sua obediência. Aí estão vivendo isso que estão vivendo. Né? Diferente de ter uma voz de Deus dizendo assim, ó, a bênção é sua, eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar. Foi tão grande, irmãos, que Deus deu uma promessa associada até uma coisa deste mundo, para que o Abraão, quando chegasse assim num dia bonito daqueles de sem nuvens, né, à noite, e ele visse, diferentemente de hoje em dia, que as coisas são tão poluídas, as principais cidades do mundo, tem tanta poluição que é difícil você ver, né, assim, claramente as constelações. Mas quando a gente vai para o interior, ou o pessoal antigo, né, sabe disso, onde o local ainda é muito puro o ar, né, que quando chega assim uma noite bem clara, se vê uma constelação, a coisa mais linda, irmãos. Você vê aquelas estrelinhas todas assim, entendeu? Talvez para você que vive numa cidade grande é difícil até imaginar isso. A coisa mais linda é você ver um céu limpo, né? Sem poluição, num dia sem nuvens, à noite. Você vê até aquelas manchas assim, um monte de estrelas juntas assim no céu, coisa linda. Então quando Abraão chegasse assim num dia desse, né, de dia claro, assim, à noite, que ele olhasse para o céu e visse assim aquela... Você simplesmente... É uma coisa incontável, irmãos. Né? Você pode até começar de brincadeira, 1, 2, 3, 4, 5, mas até parar, porque não tem... Para onde você olha assim, né, em toda a sua visada, você vê multidões de estrelas. Então Deus falou para ele, Abraão, como? Olha só. Te multiplicaria a tua semente como as estrelas dos céus. Isso é o que a gente vê, né, irmão? Ali, né? Não digo aqui na terra, mas Deus vai além. Tem estrelas que a gente nem conhece. Constelações que, né, uma atrás da outra, a gente não está vendo, porque tem uma outra na frente, uma galáxia, e as outras, né, que estão por trás ali. A gente não sabe, né? Então, o que a gente sabe, que a gente está vendo, já é muito grande. Mas Deus falou as estrelas do céu. São todas, irmãos. Olha que coisa, né? Como as estrelas do céu, semelhantemente, né, ele vai multiplicar. E como a areia que está na praia do mar. Então, durante o dia também, quando Abraão chegasse assim, num local com areia, né, que ele visse aquela areia do mar, ele se alegraria todas as vezes, né, de lembrar que como eles são incontáveis esses grãos de areia, assim será a minha descendência, porque eu amo a Deus. E o meu amigo vai me abençoar, o meu Deus, né? E Deus chamava Abraão de amigo. Né? É forte isso também. Ele vai me abençoar como é incontável, como são incontáveis as areias que estão nesta praia que eu vejo. Deus vai me abençoar assim. Que coisa forte, Deus. Muito grande mesmo. Assim é o nosso Deus. Né? Nos abençoando sobremaneira, muito além daquilo que possamos imaginar. Muito além. E o que mais diz aqui, né?
E o finalzinho do 17, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Irmãos, possuir uma porta, né? Quem possui a porta possui o domínio do acesso, quem entra, quem sai, né? Se fica fechado, é eu que determino. Então, a semente de Abraão, ou seja, aqueles que são filhos da fé, irmão, eles que dominam essa porta do inimigo, irmão. Então, se você tem agido na sua vida sem esse conhecimento de Deus, a partir de hoje, se você é filho da fé, se é dessa família, você se levante e não aceite isso não, irmão. Ponha fechada essa porta do inimigo que tem vindo na sua vida. Em nome de Jesus, determina isso, tá? Nós vamos orar ao final da sua oração, você que já tem esse conhecimento agora, estou por posse da bênção, e nós vamos determinar, irmãos, você determina isso, que os inimigos estejam atrás dessa porta fechada lá, que ele não passe não. Por quê? Porque Deus falou isso para Abraão, essa bênção também pertence a nós, né? E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Se você é possuidor da porta, quem manda na porta é você, irmão. Olha, irmã, você entendeu? Então agora você vai tomar outra posição diante de Deus. Diante dessas adversidades, das obras que têm vindo contra você, passando por essa porta, uma ou outra, sei lá que porta é essa. Você fecha essa porta, porque você é semente do Senhor, né? Que é a semente dos filhos da fé de Abraão. Quem possui essa porta somos nós. Oh, glória a Deus. Outra bênção que Abraão conquistou, né? E que nós, tá vendo? Nós recebemos por causa dessa obediência de fé. E no versículo 18, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Por quê, né? Deus vai explicar agora. Porquanto obedeceste à minha voz. Não foi por outra coisa não, Abraão. Foi porque você obedeceu a minha palavra, a minha voz, que eu estou te dando tudo isso, te abençoando dessa forma. É por causa disso, porquanto obedeceste à minha voz. Então, irmão e irmã que me ouve, porque se você obedecer a Deus, por causa da tua obediência, não sei o que Deus te ordenou a fazer, mas por causa da sua obediência, Ele vai te abençoar. Assim como Ele não faz acepção de pessoas. Ele não tratou assim Abraão, Ele é Deus. Ele não faz acepção. Deus te determinou fazer uma coisa, você teve temor a Deus e executou. Você vai ser abençoado. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus, a bênção é sua, irmão. Então, olha só. Então Abraão, versículo 19, tornou aos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba e Abraão habitou em Berseba. Para nós fecharmos só essa parte aqui, né? E sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão dizendo, eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão. Ou seja, até a família de Abraão, por causa da obediência dele, começou a ser abençoada. É forte, né? Esse nosso Deus é tremendo mesmo. Você vai obedecer a Deus? Então até a sua família, você vai começar a ter notícia deles sendo abençoados também. Por quê? Por causa da sua obediência, Deus vai se agradar de tal maneira que Ele vai fazer com que essa bênção ela se estenda e alcance os seus. Diga graças a Deus. Amados, eu queria agora que você meditasse no seguinte, né? Nós vimos aí as características das ações de fé, de obediência de Abraão. Né? E nós que queremos crescer, irmãos, na fé, nós que queremos crescer e sermos reconhecidos como pessoas que pertencem à família de Abraão, o que a Bíblia chama de verdadeiros israelitas, né? Nós precisamos nos revestir, irmãos, de determinadas características que no mundo espiritual, ainda que humanamente não reconheçam, né? Mas Deus vai fazer no final das contas reconhecerem, né? Você é abençoado. Se você é abençoado, irmão, no final das contas alguém vai dizer, não era abençoado aquela pessoa, né? Então, mais cedo ou mais tarde, né? Você vai ser reconhecido.